gente, esse é o nosso primeiro dia, que na verdade era pra ter sido ontem. A gente tá no La Torre Resort, aqui em Porto Seguro. E o que acontece? Por que era pra ter sido ontem? A gente pegou um voo, né, de Belo Horizonte aqui pra Porto Seguro. Só que ontem teve um acidente no aeroporto de Porto Seguro e foi terrível, porque estourou um pneu de um avião pequenininho, parece que era um avião do governo, alguma coisa assim. E o avião ficou parado na pista, fechando a pista. Então atrasou todos os voos. Eu acho que o avião ficou 6 horas parado, desde 9 horas da manhã, acho que só liberou 3 horas da tarde. E o meu voo, que era para ele ter saído de Belo Horizonte meio-dia e meia, a gente saiu dela às 7 horas da noite. Então, assim, foi muito cansativo. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha perdido toda a minha alegria, sabe? Já não consegui, não fumei nada. A gente chegamos aqui, era umas 8h30, assim, quase 9. Obrigada, Camila. Era umas 8h30, quase 9. E assim que a gente chegou, a gente foi comer um hambúrguer aqui na piscina, que eles ainda estavam servindo um hambúrguer. E tava muito gostoso, na verdade, assim. A gente pegou uma Coca-Cola só, a gente nem quis beber nada, tava tocando uma musiquinha, a gente andou um pouquinho pelo resort ali pra ver a estrutura, ver as piscinas. Mas logo a gente foi dormir porque a gente acordou muito cedo, porque ontem a gente ainda teve que deixar os cachorros com a minha sogra. A gente foi fazer algumas coisas de manhã, então foi um dia bem cansativo e aí eu preferi deixar pra filmar hoje. Até tem alguns takes antes do. Minutos antes do desastre, assim, da gente indo para o aeroporto super feliz e aí deu tudo errado. Só que no fim a gente chegou aqui e aí hoje a gente acordou de bom humor. A gente foi tomar café, a estrutura deles eu achei muito boa por enquanto. Tem bastante opção de café da manhã ali, tinha bastante opção de bolo, bastante pãezinhos, tinha bastante frios. A única coisa que eu senti que faltou um pouco, e aí eu reparo isso porque eu tenho um amigo vegano, tenho alguns amigos vegetarianos, é que não tinha muita opção vegana. Eu vi separadinho num ladinho, tinha assim, bolo sem glúten, sem açúcar, e tinha um bolinho vegano. Mas, num geral, assim, eu não achei. Apesar que tinha bastante fruta, né? Mas comida vegana não é só fruta, né? A gente sabe. Então, não tinha tantas opções veganas. E vegetariana até tinha, mas vegana não. Mas, fora isso, por enquanto, a gente tem gostado bastante, assim. A gente acordou, foi de manhã pro clube de praia, que eles têm como se fosse uma barraca de suporte pro resort na frente da praia. E aí lá você pode pegar drink, bebida, tem alguns petisquinhos, né? Então a gente pegou um potinho com isca de frango, com dadinho de tapioca. E aí todo dia muda. Isso eu achei bem legal, porque não é a mesma comida todos os dias. Todo dia, tanto lá na barraca quanto nas noites especiais que eles têm aqui, as comidas elas vão variando. E hoje, se eu não me engano, é comida mexicana, que eu tô bem feliz, porque eu gosto bastante de comida mexicana. Mas a gente agora de tarde veio pra piscina, tá? Bastante sol. Ainda bem, né? Porque assim, mineiro quando vai pra praia, vocês sabem, né? O tempo fecha, chove e tá lá os meia dúzia de mineiro com aquele céu horrível nublado. Então, assim, hoje o dia tá bem bonito, tá bastante sol. A gente agora de tarde, provavelmente a gente não deve voltar ali pra praia, apesar que o mar é super calmo. Eu não sei nadar, então não é qualquer mar que eu entro. Aqui o resort fica perto da praia de Coroa Vermelha, então tem um recife de corais, assim, que segura um pouco as ondas, então o mar quase não dá onda, parece quase uma piscina. Eu achei muito bom pra mim que se o mar estiver muito agitado, eu não passo nem perto. Eu consegui entrar no mar, foi bem tranquilo. Mas à tarde eu acho que aqui a gente deve aproveitar um pouco mais da estrutura do resort. E aproveitar um pouco das piscinas, ver o que tem de atividade pra gente fazer. E, obviamente, comer bastante. E aí, ao longo dos dias, eu vou mostrando pra vocês o que a gente tem feito e o que a gente tá achando.
Gente, eu vou mostrar o nosso quarto pra vocês. A gente pegou a suíte standard. Aqui a gente já organizou, já espalhou nossas coisas, mas eu achei o quarto bem espaçoso. A gente tem um frigobar e a gente pode pegar as coisas lá embaixo e trazer pra cá, refrigerante, garrafinha de suco, não tem problema. Tem essa bancadona. A gente tem uma varandinha, mas a nossa, ela não é aberta, ela tem esse... Não sei o que que é isso. Mas dá pra colocar as roupas aqui pra secar, então achei bem bom e tá longe de barulho. O único barulho que tem aqui é o do ar-condicionado e quando você fecha a porta você nem escuta. Aqui a gente tem o ar, ó, que tá até desligado. Mais espaço, cofre que a gente nunca usa. E aqui o banheiro, que eu achei ele muito bom. O chuveiro ali é bem grande. A gente já espalhou as coisas também. Mas aqui tem shampoo e condicionador. Vem com secador. Aqui também tem sabonete líquido. Uma bancada bem espaçosa. Então, eu achei uma suíte muito boa. Apesar que essa aqui é a opção mais barata que eles têm aqui no resort, eu acho o espaço ótimo. Agora à tarde aqui num parque que tem aqui cheio de grama, tem bastante coisa. Eu peguei açaí, o Bruno foi ali pegar um hambúrguer, mas tá tendo café da tarde com esfirra, pãezinhos, cachorro quente. Tem um bar aqui de drink também para você poder se servir. Várias bebidas normais. E mais tarde ali vai ter comida mexicana. E eu amo comida mexicana. Então eu não devo jantar lá no restaurante mesmo. Eu vou provavelmente comer aqui. E tem uma pizzaria ali também, que desde as 5 horas da tarde eles começam a servir pizza. E é uma pizza bem pequenininha, fininha. Talvez eu coma, mas eu não sei se eu vou conseguir comer, porque, gente, é muita comida. É muita comida. Então, assim, eu não tô com muita fome agora. Talvez bem à noite eu pegue um pedacinho, mas provavelmente eu não devo pegar agora, não. Mas eu vou mostrar. Se eu pegar pra vocês, eu mostro as comidas. E assim que o Bruno chegar com o hambúrguer, eu mostro o hambúrguer também. Oi. A luz tá meio ruim, mas é a luz do banheiro. E tá uma gritaria lá fora, eu não sei se vai sair no vídeo. Mas hoje hoje é o segundo dia. E a gente praticamente não conseguiu ficar lá na praia porque tava com muita água viva. E assim, a gente teve até muita sorte porque a gente descobriu quando a gente viu que tinham pessoas que estavam saindo queimadas lá, com a perna machucada. Teve bastante criança, assim, que acabou saindo um pouco machucada, sabe? Então, a gente, por causa disso, acabou aproveitando bastante a estrutura aqui do resort mesmo, interna. E aí foi até bom.
Aqui no resort, eles têm 6 piscinas, pelo que a gente viu no mapa. E a piscina principal, que é a piscina que tem o restaurante, que eu acho que ela é um pouco maior do que as outras. Ela é a piscina onde ficam acontecendo as atividades recreativas, assim. Então, de manhã eles têm hidroginástica e tem dança, tem de tarde algumas gincanas, a gente já passou algumas vezes, estava tendo gincana. E não era muito o rolê que a gente queria, sabe? A gente tava querendo ficar mais de boa. Então, como a gente acabou saindo ali da praia relativamente cedo, eram umas 11 horas, a gente foi procurar uma piscina pra gente poder ficar. E aí, as outras piscinas, elas são mais vazias e elas são piscinas aquecidas, mas eu acho que exatamente por muita gente não ter ido pra praia, quem foi e voltou por causa das águas-vivas, elas estavam bem cheias, a que a gente gostou principalmente, ela fica mais tranquila, ela tava bem cheia hoje. Então a gente acabou vindo pra piscina que tem aqui de frente pro nosso quarto, que é a piscina que fica perto do spa. Aqui eles têm um spa, o serviço é pago à parte, mas você pode fazer massagem, tem manicure e pedicure, tem algumas. Tem sauna. Então, assim, essa piscina, por ser perto do spa, ela tem algumas restrições com relação a trazer comida. Você não pode trazer comida para ela, você não pode trazer bebida alcoólica, você não pode ficar pulando, nem fazendo, tipo, brincadeira e tudo. Então é uma piscina bem calma. E a gente acabou descobrindo, por causa dela, que as outras piscinas eram aquecidas e essa não é. Então, assim, como a gente veio pra cá, era meio-dia, é um horário que tava muito quente. Por ela ficar no meio dos quartos, assim, é uma piscina que tem sombra e ela é uma piscina que ficou gelada, né? Porque ela não tinha aquecimento. Foi ótimo. A gente acabou aproveitando bastante porque deu para refrescar. A gente conseguiu ficar bastante tempo dentro da piscina, porque tinha um pedaço de sombra, então não tinha perigo da gente ficar lá quarando, queimando no sol. E a gente ficou até a hora do almoço, assim, o horário que a gente saiu pra almoçar nela. E depois a gente foi pra piscina que eu falei que a gente gostou, que ela é uma piscina que fica mais vazia, mas ela tem um bar, assim, ela é aquecida, ela não é tão grande, essa daqui eu acho que inclusive é maior do que ela, mas ela tem um bar. E aí a gente queria tomar um drink, queria ficar sentado na espreguiçadeira ali de boa. Só que foi ficando mais tarde, o sol lá também foi baixando, ela foi enchendo. E a gente no final do dia voltou pra essa piscina aqui do lado. Não tava tão boa mais assim, porque já tava mais de noite, então vou descer um pouco de base aqui, de corretivo, porque eu tomei rosa. Já tava um pouco mais à noite, então ela tava mais gelada. Mas ainda assim foi um dia que deu pra aproveitar bastante as dependências aqui do resort, sabe? E agora eu tô me arrumando porque a gente reservou, quando você marca a partir de 4 diárias, você ganha uma reserva num restaurante que eles têm aqui, que eu acho, eu vou procurar e eu deixo escrito, que ele é aberto ao público, assim. Só que, por a gente estar no resort, dependendo do número de diárias, você ganha um dia para você poder ir lá comer. E a gente escolheu ir hoje. Ele é um restaurante que ele fica meio que pé na areia, você tem que atravessar, ele fica do lado do clube de praia ali, chama Gino. E lá a comida não é self-service igual é no buffet aqui de almoço. Tem pratos, e aí assim que você faz a reserva, você já escolhe. Então a gente já sabe o que a gente vai comer. Eu escolhi a lagosta,
que tinha uma opção com lagosta e eu nunca comi lagosta, eu sempre quis comer lagosta, só que eu sou um pouco mão de vaca. Então, toda vez que a gente tinha oportunidade assim de comer, eu nunca queria pagar, porque lagosta é um negócio bem caro. Nossa senhora, poeira. Então, eu aproveitei que lá uma das opções era lagosta. Assim, é hoje que comerei lagosta. Então, eu tô me arrumando aqui pra gente poder ir lá. A gente escolheu a quarta-feira porque hoje lá naquele parque que tem as noites temáticas, a noite do temaki. E o Bruno ele não come comida japonesa. Então, apesar de eu comer, as outras noites eu também gostava e essa era a única que ele acabava não aproveitando, então a gente preferiu pegar hoje. Pra ir lá no Gino. E mesmo assim, ainda vai dar tempo de passar lá, então eu vou dar uma olhada o tamanho desse temaki, porque se for um temaki pequenininho, eu vou pegar um só pra não passar vontade, até porque como esse restaurante, eles servem pratos, os pratos são menores. Não é um prato imenso, não. Então, talvez eu pegue, se tiver opção de mini temaki, só para não ficar com vontade mesmo. Mas até agora a gente tem gostado bastante da experiência do resort. É muito prático, igual você tá lá na praia e você já tem as cadeiras separadas só para quem é do resort. Você chega lá, a gente pegou uma espreguiçadeira hoje e a gente não tinha guarda-sol na espreguiçadeira que a gente pegou, então a gente pediu pro pessoal e eles colocam um guarda-sol para você. Tem bastante opção de drink, todo mundo aqui atendeu a gente super bem. Você vê muito, 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 muito funcionário trabalhando, gente. É muita gente que tá trabalhando aqui. Então, assim, é um atendimento ótimo. E eu acho que por hoje é isso. Amanhã vai ser o nosso último dia completo aqui no resort. A gente já vai embora na sexta-feira. Então, a gente ainda tem mais um dia para tentar aproveitar outras experiências que a gente viu por aqui. Até mais. Olá, hoje é segunda-feira, a gente voltou de viagem na sexta e eu ia gravar esse vídeo falando o que eu tinha achado e com as considerações finais do resort antes, só que na sexta-feira mesmo, quando a gente tava subindo as coisas e trazendo as malas aqui pra casa, eu moro num prédio com escada e eu estava mexendo no celular, descendo a escada e eu acabei voando 2 degraus, assim, eu pisei em falso, assim, e torci o meu pé.
Não foi nada grave, mas os dias não foram como eu imaginava. Eu acabei não conseguindo fazer muita coisa. Então, eu tô gravando agora pra vocês, pra falar o que que eu achei definitivamente, assim, da experiência de estar em um resort all inclusive. A questão de alimentação, lá tinha, assim, infinitas opções. Tinha muita coisa no buffet de almoço, muita coisa no buffet de café da manhã, muita coisa no buffet da janta, que às vezes era diferente do almoço, não necessariamente era igual. Tinham as noites temáticas, que eu cheguei a mostrar algumas, né? Então teve noite do temaki, teve noite de comida mexicana, teve noite do churrasco. Então tiveram várias noites temáticas, foi bem legal, assim. Tudo que a gente comeu tava muito bom. Eu não acho que não tem reclamação de nada, não teve nada que a gente pensou, assim, nossa, que tá meio ruim, nossa, que tá meio esquisito. A... O clube de praia, ele tinha comida também, então as comidas que a gente pegava ali de manhã estavam muito boas. Então, assim, no geral, a comida não, a gente não tem nem o que falar, assim, tava muito bom. Tinha muita variedade. O meu marido, ele gosta muito de carne, então ele sentiu um pouco de falta de churrasco. Porque no buffet, você tem opções com carne, tem várias opções com carne, peixe, só que era, por exemplo, filé mignon ao molho de alguma coisa. Eram mais carnes que já estavam prontas. Ali tinha cupim, tinha frango. Mas o meu marido ama churrasco, então ele sentiu um pouco de falta de churrasco. Inclusive, ele ficou super feliz o dia que teve a noite temática de churrasco. Mas, fora isso, assim, não tenho que reclamar de alimentação. Um ponto que eu acho relevante falar é que eu não achei que é um lugar legal se você é vegano. E assim, vegetariano talvez, sabe? Mas vegano não. Não tem muita opção de comida vegana. Tinha bem pouca opção de comida vegana. E não tinha nenhuma proteína quando tinha opção de comida vegana. Então, assim, você não comeria nenhum tipo de proteína vegana. Teve um dia que tinha grão de bico, que eu vi, mas tinha grão de bico com bacon. Então, assim, não deu, sabe? Tipo assim, a pessoa vegana ia conseguir comer aquilo ali. E comida vegetariana, eu acho que até se a pessoa for vegetariana, se vocês forem vegetarianos, eu acho que daria pra você ter uma alimentação ok, assim, você ia conseguir comer bastante coisa. Mas ainda assim, talvez não fosse tão vantajoso, sabe? Porque o resort ele é caro. Ele não foi uma diária barata, não é uma estadia barata. Resorts no geral, eles são bem caros. Então, quando você pensa às vezes nesse custo-benefício, talvez se você for vegetariano, não valha tanto a pena. Mas uma coisa que eu achei legal é que sempre tinham plaquinhas que se você tinha alguma restrição alimentícia ou algum tipo de alergia, alguma coisa assim, você podia procurar a equipe do resort. Então, se você for vegetariano, se você for vegano e você quiser ir, talvez entrando em contato você consegue ter mais informação. Mas passando e vendo o que tinha disponível no buffet, eu não achei que foi uma vantagem, assim. Tipo, eu não acho que vale a pena você ir lá se você tiver algum desses tipos de escolhas alimentícias, assim, alimentares, né? As bebidas do resort tinha, sei lá, 10 opções de marca de cerveja. Eu não tomo cerveja, mas tinha muita marca de cerveja. Tinha chopp, tinha máquinas de café, uma máquina da Três Corações, que é a mesma que tem no meu trabalho, inclusive, ela é bem boa. Então o café era bom. Todo dia de manhã, nos almoços, tinha bastante opção de suco. Tinha pelo menos uns 4, 5 tipos de suco diferentes. Então, assim, era bem gostoso. Os sucos, inclusive, eu tomei bastante um de abacaxi com hortelã. Então, suco tinha bastante, tinha refrigerante tanto Pepsi quanto Coca-Cola. Então, assim, contato com todo mundo. A única coisa que a gente até comentou com o próprio pessoal do resort lá, que a gente achou um pouco estranho, assim, é que lá tinha bastante opção de drink. Tinha. Se eu contei direito, acho que eram 16 drinks diferentes que você podia escolher pra pedir, e isso em todos os bares praticamente. O bar de praia ele tinha algumas coisas diferentes, mas tinha bastante opção também. E só que eles não tinham muito padrão. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco, porque
Se você pedir um drink específico que você gostou e você ir lá e pedir o mesmo drink de novo, se não fosse a mesma pessoa que fez, ele ia vir diferente. E teve um que eu amei, que eu pedi uma vez lá no restaurante principal. E aí no outro dia eu falei assim, eu gostei muito, vou lá tomar de novo. E não era nem perto de ser a mesma coisa. Era assim, absurdamente diferente. Então, isso acaba sendo um pouco ruim, sabe? Mas não que os drinks fossem ruins. Teve um só que foi esse do restaurante principal, que a segunda vez que eu pedi eu não gostei, mas todos os outros tinham bastante drink com fruta. Eu tomei, inclusive, bastante Type vodka de tangerina, mexerica. Divino, nunca tinha provado e assim, muito, muito, muito bom. Eu tava tomando aqui na praia e é maravilhoso. Então, tinha bastante opção pra você poder beber ali, bastante coisa pra você poder escolher no dia que você ia consumir. A estrutura em si do resort, ele é gigantesco, gigantesco. Ele é muito bonito, muito arborizado, tinha bastante fontezinhas, bastante espaço gramado. Os quartos eram bons, tinha, eu imagino que quartos mais acessíveis, um lugar que a gente estava era no segundo andar e eu não vi elevador. Mas eu cheguei a ver pessoas com baixa mobilidade lá, então eu acho que provavelmente tinham quartos que eram mais acessíveis ali, né? Pra galera poder ir com uma cadeira de roda ou uma muleta, porque o andar que eu estava, ele realmente não era. Não tinha elevador pra subir, mas tinha um quarto no andar de baixo. Então, imagino que deve ter quartos com mais acessibilidade. Mas assim, eu achei muito bom. Era muito funcionário trabalhando, tinha muita gente fazendo aquilo ali funcionar. Teve um momento de tarde que a gente viu o pessoal jogando tipo um fumacê assim pra matar pernilongo, porque tava com muito pernilongo. Então você vê que é um lugar muito bem cuidado, muito limpo. É... As mesas eram boas, não tinha nada quebrado no pedaço que a gente estava, pelo menos. A gente chegou a ver alguns guarda-sóis na piscina que tinha família, essa que eu falei que ela era dividida, que eles não estavam funcionando. Que era, não era nem guarda-sol, né? Um umbrellone grandão que eles tinham lá que tava realmente quebrado. Mas eu, na experiência que eu tive, eu não tive problema nenhum com a questão de estrutura. Mas pode ser que às vezes outras pessoas, né, em outros quartos ali, podem acabar tendo alguma coisa pra falar. Principalmente eu acho que quem fica na vila. Tem uma vila de casas que você pode ir com 4, acho que 5 pessoas e ficar numa das casas que tem lá, que elas são mais afastadas. Eu vi que o pessoal usa carrinho, aqueles carrinhos de golfe, pra poder ir de um lugar pro outro. Talvez lá por ser mais afastado, ou pela estrutura da casa, talvez. Mas onde eu tava ali, eu achei super ok, assim, não vi nada que desabonasse, não vi nenhum problema. Eu já fiquei muito hotel que tinha, às vezes, mofo nos lugares, que principalmente lugar de praia, assim, né? Você vê que as coisas deterioram muito rápido e lá não foi a impressão que eu tive. Tudo parecia muito novo, muito bem cuidado, muito arrumado. Então, assim, eu achei isso muito bom. Uma coisa que eu acho que valeu muito a pena, que, tipo, foi uma experiência que realmente foi diferente pra gente, foram as noites temáticas. É, a gente não sabia muito bem o que esperar ali desse tipo de noite, assim, tipo, se era só comida, o que ia ter. Mas todos os dias tiveram bandas, apresentações, e aí tiveram vários tipos de apresentações folclóricas. Teve um dia que foi pessoal com tema cigano, teve um dia que foi sobre folclore. Então sempre tinha algumas apresentações e tinha a banda que ficava tocando até 10 horas da noite. 10 horas da noite parava o barulho para as pessoas que estavam perto ali, né, o pessoal poder dormir, porque realmente ficava muito alto. Então, 10 horas da noite a música parava para não atrapalhar ninguém. Mas tocou sertanejo no primeiro dia que a gente foi lá, no segundo dia tocou um pop rock, no terceiro dia foi pagode, porque foi o dia do churrasco, então foi um churrasco com pagode. Então, assim, eu achei as músicas bem diversas, não ficou aquele negócio, às vezes, só um sertanejo, só um funk. Inclusive, funk nem tocou, nem ouvi tocando. E todo dia que tinha uma noite temática, eles tinham bebidas temáticas junto com as comidas, que eu achei muito legal, porque você tinha opções de drinks diferentes. O dia do churrasco você tinha cerveja diferente, que era a cerveja da Baden-Baden, que não estava disponível no resort o tempo inteiro. Então, você realmente tinha uma experiência legal ali.
Tava tocando música, você tava no espaço aberto, gramado, com luzinhas. Então, assim, era um ambiente muito agradável para você ficar de noite. E aí lá também era onde ficava, nesse parque aberto, assim, a parte de pizza, de hambúrguer. Então, se você não quisesse comer comida temática, igual teve um dia que foi temática, que meu marido não ia comer, ele podia pegar outras coisas e continuar naquele espaço, sabe? Então, eu acho a noite temática muito legal. Fez você não querer sair do resort à noite. Uma outra coisa legal que eles disponibilizaram foi um aplicativo no celular que chama Iago, inclusive Iago com Y, que é um aplicativo de mordomo. O que ele tem nele? Toda a programação do resort. Então você sabe quais atividades vão ter, se vai ter arborismo, se vai ter tirolesa, se vai ter escalada, atividades das crianças, você tem todo o cronograma de atividade infantil e eles dividem os. Eu não lembro a idade certinho, mas tem uma atividade para crianças menorzinhas, que eu imagino que seja até uns 7 anos ali. E depois ele tem umas para as crianças maiorzinhas também. Então você tem dois grupos de atividade de criança. Então os meninos que já são um pouco mais velhos, né? Que não vão querer ficar colorindo, eles têm atividades para essas crianças. Inclusive teve um dia que a gente achou divertidíssimo, que foi o dia que a gente foi ver as piscinas. Eles estavam nessa piscina família com várias crianças. E eles dividiram em equipes e eles tinham que fazer gritos de guerra. E a hora que a gente passou, eles estavam cantando os gritos de guerra, empolgadíssimos, gente. As crianças estavam dando a vida pelo time deles, entendeu? Achei incrível. Então, você tinha atividades diferentes para tamanhos de crianças diferentes. E você podia ver a programação de comidas que iam ter na barraca de praia, o que ia ter de almoço na barraca de praia, o que ia ter de noite temática, o que ia ser a noite temática. Você podia fazer solicitações pro quarto. A gente não levou sabonete, então a gente tava usando sabonetinhos do hotel e acabou. E a gente pediu pelo aplicativo e eles levaram o sabonete no quarto pra gente. Era só você entrar no aplicativo e pedir, tipo assim, quero mais sabonete. Então, assim, era um aplicativo bem completo. Você logava com o número do seu quarto e seu nome registrado, se eu não me engano, e você conseguia ver tudo que tinha disponível ali pra você usar no resort, o que você queria fazer, a programação das piscinas. Então, a piscina que tinha atividades, você conseguia ver os horários que iam ter as atividades nessa piscina. É uma informação bem legal, assim, pra você, a hora que você quiser, sabe, o que eu vou fazer hoje? Eu vou na noite temática, eu vou jantar. Você podia ir lá escolher. E no geral, eu achei que a experiência do resort ela é muito diferente de você ir pra praia normalmente, sabe? Eu não sou a pessoa que ama praia loucamente, porque chega um momento que eu tô ali na praia que passar protetor começa a me irritar. E eu sempre tenho que me besuntar inteira de protetor, tipo, barriga, coxa, lugar que eu nunca tomo sol e eu vou pra praia e eu não passo protetor. Eu fico aquele jeito assim que você não consegue fazer isso aqui de encostar. Então eu sempre tenho que me besuntar de protetor. Chega uma hora que isso me irrita. Areia em tudo me irrita. A gente fez um cálculo de mais ou menos, a gente pegou um dia nosso, que a gente lembrava tudo que a gente tinha comido e tudo que a gente tinha bebido. E calculou, tipo assim, eu vou ficar numa diária numa pousada e eu vou comer tudo isso aqui ao longo do dia, ainda vou ter um transporte, ainda vou ter não sei o quê. E tava dando pro quarto que a gente pegou, no período que a gente pegou, porque varia o preço do resort. Então, quanto mais por meio do ano aí você vai pegando, mais barato o resort vai ficando. Se eu tivesse pegado em janeiro, se bobear, era o dobro do valor que eu peguei agora em abril. A gente percebeu que se eu comesse exatamente tudo que eu consumi no resort, eu tivesse consumido fora do resort, ia dar, sei lá, pra diária que a gente teve ali uns R$ 400 de diferença, mais ou menos. Assim, sem contar as piscinas que a gente usava, sem contar a estrutura de toalha, sem contar a estrutura do lugar, contando só assim, alimentação e bebidas, por exemplo. Porque ao longo do dia, tinha dia que contando eu e meu marido, a gente pegava 10 drinks.
Ou mais, assim, porque eu pegava 5 cada um, 6 cada um, porque eu tomava 2 na praia, 2 de tarde, 2 à noite. Então, assim, a gente pegava bastante drink. Cada drink desse fora, num barzinho, numa barraquinha, você chega a pagar 35, 40 reais, sabe? Então, no geral, assim, eu achei que compensou muito. Eu gostei muito de estar ali, porque eu não preocupava com nada. Eu acordava, vou comer, vou. Tá quase acabando o horário do café da manhã, um dia que a gente acordou um pouquinho mais, se não der pra comer, a gente come na praia. Você não tem muito aquela preocupação, eu acho que é muito um lugar pra você que quer descansar. Tá cansado? Não quer pensar? Não quer ficar andando procurando barraca? Não quer ficar indo em várias praias diferentes? Porque às vezes a gente vai num lugar e, por exemplo, primeira vez que eu fui para Arraial da Ajuda, lá tem várias praias. A gente tava com o carro alugado, então a gente foi indo para eu conhecer todas as praias. Meu marido já conhecia, ele foi me levando. Olha, tem essa aqui, tem essa ali. Fomos um dia lá numa praia de Trancoso. Então, assim, se você não vai fazer esse tipo de rolê, né, de férias, você quer só descansar, não quero fazer nada, quero ir pra um lugar que eu já conheço, quero ficar de boa, quero só ver o mar ali, entendeu? Quero beber minha cerveja, beber meu drink. Cara, é o lugar. É isso, eu super voltaria. Não sei quando vou voltar, infelizmente, porque a gente tem tanta coisa que a gente quer conhecer ainda, mas um dia que eu tiver outra oportunidade, eu volto com certeza para um resort. Queria conhecer outros, inclusive, mas eu percebi que tem alguns bem caros, assim, mas a gente conversa às vezes sobre tentar juntar dinheiro para ir em algum resort fora, tipo ou em Cancún, ou em Punta Cana, que são bem famosos os resorts lá. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar o link do resort que a gente foi na caixa de descrição. E vejo vocês no próximo vídeo.